Paz do Senhor. Nós estamos orando pela obra missionária, pela evangelização do mundo, orando por missionários, orando por novos obreiros. Mas uma boa maneira de orar é pensar um pouquinho em como se dá a obra de Deus no Brasil e no exterior. Segundo a palavra de Deus, obra de Deus só é obra de Deus quando aquilo que falamos ou fazemos é Deus em nós falando e fazendo no poder do Espírito Santo. Do contrário, são somente nossas palavras, talvez corretas, mas não é obra de Deus. Obra de Deus é quando Deus fala e faz através de nós. Se Deus não falar e não fazer através de nós, no poder do Espírito Santo, não é obra de Deus. O apóstolo Paulo definiu assim o seu ministério. Romanos 15, verso 18. É uma definição do seu ministério. Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavra, em ação. Assim Paulo definia o seu ministério. Eu não vou falar nada além do que Cristo fez por meu intermédio, por palavras e ações. Isso é obra de Deus. Obra de Deus é quando Deus fala através de nós no poder do Espírito Santo. Obra de Deus é quando Deus opera através de nós no poder do Espírito Santo. Qualquer outra coisa que nós façamos, que Deus não está falando e não está operando, não é obra de Deus. Nas nossas tradições cristãs, pensando, por exemplo, nos Estados Unidos, se a pessoa tem o título de mestrado e doutorado, ele tem um currículo, também no Brasil, ele envia para as organizações cristãs, ele passa pelas entrevistas de emprego e ele, segundo o currículo, vai estar lá no cargo, possivelmente com bastante informação da Bíblia, da história, e ele não estará necessariamente fazendo a obra de Deus só porque tem os títulos e só porque foi selecionado. Mas ele também poderá ter os títulos, também poderá ser selecionado e também poderá estar fazendo obra de Deus. O que nos faz saber que obra de Deus é obra de Deus é quando Deus fala e atua através de nós. Paulo disse, eu não vou falar nada além do que Cristo fez por meu intermédio, em palavra e ação. Quem é que fez? Cristo. Quem era o instrumento ungido que ao falar, falava das palavras de Cristo? Paulo. Quem era a pessoa que ao ter milagres, através do seu ministério, era Paulo. Mas quem estava fazendo era Cristo, por palavra e obras. Agora, Paulo falava e tinha milagres, ações e palavras, era Cristo operando através dele, mas por quê? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Então Paulo disse assim, não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus. Isso aqui é muito obra de Deus na Bíblia. Fica alguns versos meio desapercebidos, mas tem uma promessa que Deus fez a Abraão, Isaac e Jacó, que ela é fundamental ao longo da Bíblia. Abençoarei todos os povos da terra através de você. E o Senhor deixou claro que esse descendente de Abraão, Isaac e Jacó, e depois que ele especificou que era também de Davi, e depois que ele especificou que era da tribo de Judá, nascido de uma virgem, Belém da Judéia, e muitas outras especificações sobre Jesus, é porque houvesse salvação para judeus e todos os povos da terra. Obra de Deus só é obra de Deus quando, ao falarmos de Jesus, o único Salvador, é Cristo falando através de nós no poder do Espírito. Ao orarmos,
anos, ao termos milagres e realizações, montei um time de futebol para evangelizar, montei um coral, montei uma banda e eu tenho frutos, só tenho frutos quando as minhas palavras, o meu louvor, a minha escola, o meu time de futebol, a minha arte, o meu ensino é Jesus através de nós, no poder do Espírito Santo. Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavra e em ação. Cristo realizou por meu intermédio, em palavra e em ação, a fim de levar os não-judeus a obedecerem a Deus. Isso é obra de Deus. Isso é obra missionária. Quando eu quero que o Brasil obedeça a Deus e os povos menos evangelizados obedeçam a Deus, ouvindo as palavras de Jesus e vendo as obras de Jesus através dos missionários. Os missionários falam, mas falam ungidos, então é Cristo operando através deles no poder do Espírito para que as pessoas sejam salvas. Os milagres são os milagres de Jesus que está outra vez operando no poder do Espírito através da obra. Isso é a obra de Deus. Para que não haja nenhuma dúvida, 1 Coríntios 15, 18, que eu já li e reli aqui, ele é seguido então pelo 19. E ele fala pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Isso aqui é obra missionária. O apóstolo Paulo está cheio desses versos nas suas cartas. Se você prestar atenção, ele está definindo a obra missionária. Há outros versos também, mesmo em Romanos, que aquele que invocar será salvo, mas como que vai invocar se não creu, e se não, como que vai crer se não ouviu, mas como vai ouvir se não tiver quem foi enviado? Isso é obra missionária. Romanos é repleto de definições de obra missionária, mas elas ficam, parece que, escondidas no texto bíblico, e nós lemos e nós não enxergamos. Mas eu queria dizer para você que a nossa oração nessa manhã, por mais missionários, pelos missionários existentes, por nós que estamos no Brasil, é que aquilo que viermos a fazer precisa ser Cristo fazendo através de nós no poder do Espírito. Se eu vou cantar, precisa ser Cristo cantando através de nós no poder do Espírito. Se eu vou usar esportes ou artes, ou ensino, ou visitar pessoas, ou pregar, precisa ser Cristo através de nós no poder do Espírito. Se vai ter milagres, e Paulo tinha muitos milagres, ele dizia, é Cristo através de mim no poder do Espírito. Por isso tem sinais e milagres. Quando nós trabalhamos e não é mais Cristo em nós, através de nós, no poder do Espírito, nós não estamos mais fazendo obra missionária e nem obra de Deus no Brasil. A nossa luta é contra nós mesmos, contra a nossa experiência. Já sou tão experiente que eu posso trabalhar sem Cristo. Eu já tenho tanto currículo e tanta experiência que eu posso ser convidado para trabalhar sem Cristo. Aí as palavras ficam corretas, o ensino está correto, mas você não sente Cristo no ambiente. Você não vê pessoas sendo tocadas no ambiente. Você não vê respostas de oração no ambiente. Então não está sendo mais Cristo realizando através de nós, por palavras e ações, para que pessoas que não conheçam a Deus conheçam no poder do Espírito com sinais e maravilhas. Assim Paulo definiu a sua obra missionária. Nós podemos orar. Eu creio que nós temos que orar pedindo perdão, meus irmãos. A gente não tem que orar pedindo que tem problema aqui, tem problema ali. O problema começa conosco mesmo.
sem palavras e obras de Jesus eu estou? Quanta falta de palavras e obras de Jesus através de mim? E qual é a minha preocupação para que aqueles que nunca ouviram e não conhecem o Senhor conheçam? E qual é a minha dependência de Deus para que Ele manifeste os mesmos sinais no poder do Espírito, Cristo manifestando no poder do Espírito através de nós? Eu penso que começa através de nós. O maior inimigo de nossa vida é ficar famoso. O ministério ficar grande e famoso. Nós já achamos que agora nós não precisamos. O maior inimigo de nossa vida é ter alguns mantenedores tão ricos que não falta nada, e não tem nenhuma aflição. Pode vir a crise política, econômica que for, não tem nenhuma aflição. Aí o pastor se dá no direito de pregar e não precisa ser exatamente a Bíblia, é quase a Bíblia, mas não é exatamente a Bíblia. Porque agora ele tem muito conhecimento, ele sabe muito, ele pode pular um pouquinho para cá e para lá, mas Jesus não pula um pouquinho para lá e para lá. Jesus só honrava as Escrituras inspiradas pelo Espírito Santo. Aquilo que nós falamos, que não está plenamente nas Escrituras, não é mais Cristo falando através de nós. Aquilo que nós não fazemos, aquilo que nós fazemos, que não é plenamente segundo a orientação do Senhor, não é mais Cristo operando através de nós. Jesus não desviava um pouquinho para lá e um pouquinho para lá, filosofando. Jesus pregava a Bíblia. Quando ele entrou em Nazaré, ele leu Isaías 61 e disse: hoje cumpriu isso aqui. Ele não ficou, tem essa interpretação, aquela interpretação, outra interpretação, e você fica com a interpretação que você quiser. Ele falou: hoje cumpriu isso aqui. O Espírito do Senhor está sobre mim para pregar as boas novas aos pobres, que no ensino do Senhor nas Escrituras, as boas novas, elas são para todas as pessoas da terra, rico ou pobre. Então, como especificado no Evangelho, em primeiro lugar, pobre de espírito, mas pode ser pobre de dinheiro, mas pode ter dinheiro. O Evangelho é para todos. Jesus entrou em Nazaré e pregou a Bíblia. Nós precisamos pregar a Bíblia. A palavra de Deus, a obra de Deus em nós é quando Cristo e as suas obras são realizadas através de nós no poder do Espírito. As nossas palavras têm que ser as palavras de Jesus e as nossas obras têm que ser as obras de Jesus no poder do Espírito. Como orar pela obra missionária? Bom, eu visito missionários, projetos missionários, às vezes eu fico desencantado. Missionários que não querem pregar, só querem fazer um projeto social. Missionário que não quer ir no culto no domingo. Obreiro, pastor que não quer frequentar a igreja. Não tem coisa mais antibíblica que não pertencer a uma igreja local e ser firme na igreja local. Não tem nada mais antibíblico do que isso. Crente vai na igreja. Crente pertence, crente gosta de oração, gosta de louvor, gosta de vigília. Eu até gosto de vigília. Não gosto muito até às 5 da manhã. Mas até às 2 da manhã vai bem, meu irmão. Depois eu já não sei mais se eu estou falando aleluia, se eu estou falando glória. Vamos orar? Senhor, nós queremos orar, mas queremos orar em primeiro lugar por nós. Nós nos recusamos a sermos juízes dos evangelhos. A igreja é do Senhor. O Senhor ama a igreja e morreu pela igreja. Se na igreja tem problema, eles são os teus problemas, mas continua sendo a tua igreja e o teu povo, lavado e comprado no sangue de Cristo. Se a igreja ainda tem problema, o Senhor diz que vai edificar a tua igreja. A igreja é propriedade do Senhor, é obra do Senhor, é projeto de edificação do Senhor. O Senhor ama a igreja, a chama de noiva e vai voltar para ela, e nós amamos a tua igreja também. Nós recusamos ser juízes da igreja e dos evangélicos.
podem ter muitos problemas, como nós temos muito problema, mas nós queremos começar pela nossa vida. Antes de orar pela igreja que talvez tenha ou não tenha visão missionária, orar por obreiros que talvez não queiram servir, nós queremos pedir perdão dos nossos pecados, perdão do nosso andar automático, perdão de pensar que porque eu tenho conhecimento eu posso levantar e falar certinho, mas talvez Cristo não esteja falando através de mim no poder do Espírito. Ou então que eu possa ver milagres e achar que os milagres são por causa de mim e não por causa de Cristo, realizando através de mim no poder do Espírito. Quando nós achamos que podemos fazer culto quase sem Jesus, ou quando nós achamos que podemos pregar um pouquinho fora, não tem problema, sem realmente nos submeter ao Senhor e às Escrituras. Pedimos perdão dos nossos pecados e oramos por plenitude e poder do Espírito. Oramos para podermos falar. Eu não quero falar nada além do que Cristo realizou por meu intermédio, por palavra e obras. É isso que nós queremos poder definir o nosso ministério. Eu não quero falar nada além do que Cristo fez por palavras e obras através de mim no poder do Espírito. Não quero falar de outros no sentido de denegri-los. Não quero também falar do meu poder, da minha habilidade, porque isso também não seria obra de Deus. Oramos por missionários cheios do Espírito Santo. Oramos por pastores no Vale da Bênção cheios do Espírito Santo. Oramos por professores cheios do Espírito Santo. Oramos por intercessores cheios do Espírito Santo. Oramos por louvor cheio do Espírito Santo. Senhor amado, nós não precisamos nos descrever ao Senhor, o Senhor nos conhece. O Senhor sabe, o Senhor opera mesmo, é na fraqueza, é na aflição, é na perseguição, o poder se aperfeiçoa, é na complicação mesmo. O Senhor até disse, no mundo tereis aflições, e quantas aflições nesses dias, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós oramos nesta manhã por bom ânimo, ânimo para os pastores do Brasil, ânimo para os missionários, ânimos para o Vale da Bênção, no meio das aflições. Que possamos ouvir a Tua voz no meio das aflições. Que possamos pregar com poder, autoridade e ver os milagres, sendo Cristo em nós no poder do Espírito. Que possamos ter a humildade de reconhecer, que nós tenhamos maturidade de nunca nos exaltar e falar que somos nós. A honra e a glória são sempre do Senhor por causa do Teu amor e misericórdia. Pedimos perdão, Senhor, de muitas vezes não ver, não enxergar, está na Bíblia. É 2, 3 versos, está lá, parece que não vimos, está na Bíblia. Parece que não vimos que os gentios que ainda não conhecem precisam conhecer. Que as regiões menos evangelizadas têm que ser evangelizadas. Que as famílias sem Jesus e Araçariguama precisam encontrar Jesus. E nós oramos também por aqueles que têm conhecimento, mas se recusam a se arrependerem e voltarem para os caminhos do Senhor. Quantos desviados, achando que são senhores de suas vidas, pensando que vão viver eternamente nesse mundo sem Deus, indisciplinados e secos. Oramos por arrependimento dos muitos desviados. Oramos por arrependimento daqueles que professam ser crentes e nem frequentam igreja, nem lê a Bíblia e diz que é crente. E não tem prazer no Senhor, na Tua presença, na comunhão com os irmãos, com a palavra, com o louvor, não tem prazer na presença de Deus. O Senhor habita no meio do louvor do Teu povo. Nós vamos usar a internet como ferramenta,
Mas tem um mistério quando o Senhor disse que quando 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, eu ali estarei. Tem um mistério. O crente entra oprimido, sai sem peso espiritual, porque tem a presença do Senhor quando estamos reunidos no nome de Jesus. Pai amado, fortalece, nos enche-nos com teu Espírito, dá-nos graça, que as nossas palavras sejam as palavras de Cristo em nós, pelo poder do Espírito, que as nossas ações, milagres, libertações, tem que ser Cristo em nós, pelo poder do Espírito. Pedimos perdão dos nossos pecados e oramos pela igreja brasileira, mas nós nos recusamos a julgá-la. Ela é tua e o Senhor edifica a tua igreja, mas nós apresentamos a tua igreja, a tua noiva. Levanta pastores que vão querer expor a Bíblia de novo e não filosofar. Pastores que não vão mais trocar o púlpito por aulas de psicologia, de sociologia, de história ou de direito, mas vão fazer exposição do texto bíblico. Pastores que vão pregar a palavra como Jesus pregava a palavra de Deus. Recebemos a bênção do Senhor e oramos no poderoso nome de Jesus. Amém.